Agora você vai aprender o que esse pastor faz para tentar enganar as pessoas que não dão dízimo. Então já começa colocando medo de devoradores, migradores, que vão tirar tudo, e eles viram um lugar onde as pessoas vão ter que dar para eles. Ao invés de eles provarem que o dízimo existe, para que eles possam ser o exemplo e dar o dízimo para as pessoas carentes, não. Eles querem provar para que eles recebam. E continua isso que você está vendo aí. Olha o que ele faz para provar com um camarada que está sendo consagrado a pastor, que é estudante, que é formado, tá? Mas não foi consagrado ainda, e que viu que não tinha nenhum versículo sobre dízimo. E ele quer ensinar esse cara a malandragem do dízimo. Presta atenção só. Eles dizem que Malaquias 3:10 era só no período da lei e que o dízimo era uma maldição. Porque eles dizem, olha só. Se hoje o senhor encontrasse um truncador dessa forma, desfazendo que o dízimo já passou, que era no tempo da lei, qual assim uma passagem bíblica que o senhor citaria no Novo Testamento? O que o rapaz vai falar? Cartas de Paulo? No momento, não me veio nenhuma. No momento não tenho nenhuma. O rapaz foi sincero, falou, não há nenhuma passagem. Eu não tenho nada que prove no Novo Testamento que dízimo existe, porque era de uma outra religião, de um outro momento. Não é à toa que pega o Malaquias 3:10, em 400 anos antes do Novo Testamento, lá de um outro povo de uma outra aliança, falando com o povo judeu, nunca da igreja cristã. Não tinha nada a ver, mas vamos ver o que ele faz. Olha como que ele ensina o rapaz a enganar as pessoas e provar que o dízimo existe, ó. De 9 em diante, né? Paulo, ele rebate os que negam o dízimo, dizendo que é só no tempo da lei. Ele diz que aquele que está no altar, ministra do altar, come do altar. Entendeu? Por isso que não passou. E vai comer como do altar se não tiver, né? As pessoas contribuem. Agora ele mesmo acabou de se acertar. Ele pegou um versículo que fala assim: aqueles que vivem do altar, porque o templo estava de pé, foi destruído no ano 70. E tinham judeus envolvidos ali no meio do povo. Então eles usavam muita comparação do altar, da lei, provando que Jesus Cristo era o Messias. Aqueles que comem do altar, lá, os judeus, vivem do altar. Ele acabou de dar um tiro agora, ou seja, não era dinheiro, era alimento para o povo judeu. Então já acabou por aí. Todo mundo que deu dinheiro pode tomar tudo agora. E se falar que foi de Abraão, ele só deu uma vez, então pode tirar todos os outros que você já deu. Aí nesse mesmo texto fala, aqueles que comem do altar, vivem do altar, e os que pregam o evangelho, que já é um outro grupo, que era o grupo cristão de Cristo, que viviam da contribuição voluntária e não de dízimos, pois não tinha levitas, que na separação dos bens não receberam nada, e que eles tinham direito do dízimo de quem mexia só com a terra. Não eram todos. Olha que coisa. E não eram todos que podiam receber, e não eram todos que davam. Aí o que ele faz? Pega de lá para enganar o rapaz, para o rapaz saber enganar o povo. Olha só. E se ele não fizer, ele não é consagrado, tá? E ensina que aqui na graça, pelo fato dos judeus fazerem lá, faziam, né? Até o ano 70. Então, pelo fato de judeus receberem alimento, era para receber dinheiro aqui na igreja de Cristo. Falando que isso é prova e que foi Paulo que mandou dar dízimos. Paulo nunca deu para a igreja e nunca recebeu. Pedro igualmente, nenhum deles. Eles poderiam, como judeus, dar lá no templo. Lá do templo judeu. Aqui na igreja cristã, não. Totalmente fora. E aí, você ainda tem dúvidas, né? Se você está fazendo certo ou errado em relação ao dízimo? É só você estudar. Estão enrolando você, tá? Parabéns para uma grande religião, ou melhor, diversas religiões que não têm o dízimo, mas têm uma contribuição que vai pelo amor, pelo carinho das pessoas, pelo entendimento. A Bíblia fala não com tristeza de coração. E para a CCB, que é a congregação que está no Brasil, que não pede dízimo, tem um trabalho de piedade que ajuda um monte de gente financeiramente, falando, e não precisa colocar medo de devorador, medo de migrador, que está roubando a Deus. As pessoas viram pedágio, gente. Você vai ter que passar por elas e pagar elas para ser salvo, porque se você não der, você está roubando a Deus. Você nunca parou para pensar nisso? Deixa embaixo seu comentário e parabéns aí para a CCB, que faz um trabalho magnífico financeiramente falando.